Souza, trazendo aqui que o governo dos Estados Unidos incluiu o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho em listas de organizações terroristas internacionais. Aqui uma das artes que a gente já vinha usando em outras matérias quando a gente falava sobre o assunto, né? Essa era uma expectativa vinda dos Estados Unidos, mas ela realmente se confirmou agora depois da reunião, do encontro do Flávio Bolsonaro, principalmente depois do encontro dele com o Marco Rubio e o J.D. Vance, que aconteceu no dia seguinte ao encontro dele com o presidente Donald Trump. A gente já vinha trazendo essa análise com os especialistas de que esse segundo encontro do Flávio Bolsonaro com o J.D. Vance e o Marco Rubio talvez trouxesse mais resultados do que efetivamente aquela passagem ali pelo Salão Oval dele, que ele tirou a foto com o presidente Donald Trump. Olha só, a ofensiva do governo dos Estados Unidos contra o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, o CV, agora classificados por Washington como organizações terroristas, está fundamentada em duas legislações norte-americanas e podem incluir e implicar consequências para o Brasil. Especialistas consultados pelo Metrópolis avaliam que a classificação anunciada nesta quinta-feira, dia 28 de maio, pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, pode fazer pressão sobre o Brasil com instrumentos para a imposição de sanções e, eventualmente, até o uso da força, como aconteceu, por exemplo, com a Venezuela, né? O ataque ao país e a retirada do presidente deles. São esses efeitos que causam receio ao governo do presidente Lula, que se opõe à proposta. Em comunicado oficial, a medida é anunciada tendo como base duas diretrizes legais norte-americanas. A primeira delas, a Ordem Executiva 13224, que foi criada em 2001 pelo então presidente George W. Bush, dias após o atentado terrorista de 11 de setembro do World Trade Center, né? Lá de 2001. O objetivo da determinação é sufocar financeiramente indivíduos ou grupos classificados como aqueles SDGT, que são Specially Designated Global Terrorists, terroristas globais especialmente designados, em tradução livre aí para o português. O enquadramento é controlado pelo Departamento de Estado e pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E aí, um trecho desse decreto diz o seguinte, abre aspas, em termos gerais, a ordem fornece um meio de interromper a rede de apoio financeiro a terroristas e organizações terroristas, autorizando o governo dos Estados Unidos a designar e bloquear os ativos de indivíduos e entidades estrangeiras que cometem ou representam um risco significativo de cometer atos terroristas. Fecha aspas. E aqui a gente traz um resumão do que está acontecendo e mais para baixo continua a matéria. O decreto ainda dá aval para o governo norte-americano agir contra entidades ou pessoas envolvidas com os afetados pela lei, sejam elas aqueles que fornecem apoio, serviços ou assistência a terroristas e organizações terroristas designadas pela ordem ou que se associam a elas de qualquer outra forma, bem como suas subsidiárias, organizações de fachada, agentes e associados. O que diz essa parte do decreto? Vamos trazer para o Brasil como se isso agora já começasse a valer a partir desse momento. Deolane Bezerra está sendo investigada por suposto envolvimento com o PCC. De acordo com a polícia, ela lava dinheiro para o primeiro comando da capital. E não é ali para um braço muito pequeno do PCC, é para o Marcola, para o líder supremo do PCC. Esse decreto e essa parte que a gente leu agora diz que, dentro desse exemplo, vamos supor aqui que a Deolane é condenada, vai ser julgada e ela é condenada. É apenas um exemplo de gente conhecida e de recente para a gente entender o que significa essa parte, por exemplo, do decreto muito importante. Então, além do Marcola ser reconhecido como terrorista, já que ele é líder, isso já conhecido, ele está há 30 anos preso por causa disso e vários outros crimes dentro do PCC, então, além do Marcola, o líder do PCC, ser reconhecido como terrorista pelos Estados Unidos, e eles, a partir desse momento que tem esse reconhecimento, podem fazer diversas ações para impedir a atuação do Marcola, os Estados Unidos também passam a reconhecer
se num exemplo hipotético de Deolane Bezerra condenada pelo envolvimento com o PCC, ela, assim como outras pessoas que lavam dinheiro para o PCC, ganham propina do PCC, trabalham para o PCC, também são reconhecidas como terroristas. E também podem ser sancionadas e sofrerem todas as possibilidades que os americanos querem fazer com os terroristas, não só no Brasil, mas em qualquer outro lugar que eles também reconhecem. Esse é um trabalho que está ficando cada vez mais rigoroso nos últimos tempos, principalmente com o governo do presidente Trump. Para encerrar esse resumão, só dessa matéria de capa do Metrópolis, a gente vai falar sobre isso durante o Acorda Metrópolis todo, e a gente já vai chamar o especialista, o primeiro que vai falar sobre isso, mas trazer mais um trechinho do decreto. Abre aspas. Na prática, permite que os Estados Unidos busquem punir organizações e pessoas que mantenham vínculos com as referidas organizações criminosas, aplicando-lhes legislação própria, ou seja, legislação própria dos Estados Unidos, independentemente da legislação do país, no caso aqui do Brasil, ainda que eventuais crimes tenham sido praticados apenas no Brasil. Fecha aspas. Isso aí, na verdade, quem explica é um especialista de direito penal e em direito penal, o Fábio Souto, que conversou com os jornalistas. Aquele trecho grifado ali em cima é justamente o trecho do decreto americano. Então aqui o especialista diz exatamente, vale a gente ler de novo. Na prática, permite que os Estados Unidos busquem punir as organizações PCC e CV e as pessoas que mantenham vínculos com PCC e CV, aplicando legislação própria, legislação americana, ainda que esses crimes todos praticados por essas pessoas, por essas organizações, só tenham sido praticados no Brasil. E aí o exemplo da Deolane Bezerra entra como uma luva aqui para a gente entender o que significa essa análise desse especialista ouvido pelo Metrópolis.com. A Deolane está sendo investigada por crimes que ela cometeu apenas aqui no Brasil. E mesmo assim, ela pode sofrer as consequências desse decreto americano e consequências da legislação americana, mesmo que ela só tenha cometido crimes aqui no Brasil. O exemplo é para a gente entender um pouco mais o que a gente já sabe que isso tudo significa. Mas claro, é ao longo do tempo que a gente vai entender, inclusive a partir de novas manifestações americanas. É isso, hein? Esse é um resumão da matéria de capa do Metrópolis.com.